Então, nós vamos iniciar o período da tarde do 5º Encontro Jurídico do Fisco Estadual e Distrital, uma realização da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Comunicamos que o evento está sendo realizado em formato híbrido e, obedecendo à Lei Geral de Proteção de Dados, nós informamos que o evento está sendo gravado. Convidamos para compor a mesa o palestrante Dr. Guilherme Renaud. Ouviremos a palestra da Sociedade de Dados, o desafio da mudança cultural. Guilherme Renaud é advogado do Sindifisco Minas Gerais, pós-graduado em Direito Digital e em Direito Público pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, membro da Comissão de Liberdade e Expressão da OAB de Minas. Com a palavra, o Dr. Guilherme Renaud. Agora foi. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Agradecer aqui, o convite da FENAFISCO para poder participar desse evento. A Carol especial, que me convidou já tem um tempo, depois que eu compartilhei com ela o meu conhecimento na Lei Geral. Sou colega de vocês, já estou no Sindifisco de Minas há mais de 20 anos aí no departamento jurídico. E me especializei vendo essa mudança digital, o mundo digital aí, totalmente digital. Me interessei por essa área e me especializei também em direito digital. E comecei a trabalhar com implantação em direito digital, LGPD em empresas, sindicatos, etc. e tal. Então, a Caroline me deu essa oportunidade aqui da gente estar compartilhando conhecimento, como colegas aqui. E depois dessas duas feras aqui, Caroline? Me deu essa tarefa difícil aqui, Trouxe duas feras, primeiro pela manhã aqui, e agora é a nossa vez. Eu estava refletindo, pessoal, pela manhã, não sei se vocês repararam, o tanto que o assunto digital surgiu na conversa. Uma colega aqui chegou até a fazer uma pergunta sobre LGPD no final da palestra com relação ao doutor que fez a abordagem sobre home office. Outros colegas aqui questionaram a questão do WhatsApp, do atendimento virtual. Isso serve para a gente poder verificar como é que o meio digital hoje em dia cresceu na nossa advocacia, como é que os problemas digitais estão inseridos no nosso dia a dia cada vez mais. Então, é uma nova vertente aí que a gente está passando, é um novo campo de atuação que está inserido dentro da esfera do servidor público, está inserido dentro do serviço público, está inserido no nosso dia a dia. Tá? Eu gostaria de compartilhar um material que eu elaborei, que isso vai ser compartilhado com todos vocês. Tá? Vai ser em mídia digital. A gente fez esse material, é sobre o que a gente vai falar hoje, mas também vai ser disponibilizado, eu passei para a Carol, para a FENAFISCO, para ela compartilhar com todos vocês. Isso é um material nosso aí, sobre o que a gente vai falar hoje. Da sociedade de dados, o desafio da mudança cultural. Por gentileza, passa para a primeira tela, fazendo favor. Pessoal, mais ou menos há uns 25, 30 anos atrás, a gente pode reparar aí que o mundo passou de um mundo totalmente analógico para um mundo totalmente digital. A gente pode reparar que os dados, a importância dos dados foi só crescendo. Nesse meio tempo, grandes empresas, grandes corporações que tratam exclusivamente de dados foram crescendo no mundo. A gente vê hoje em dia o Instagram, o Facebook, a Amazon, são empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, são das maiores empresas do mundo, viraram capa da revista Time de 2017, inclusive sendo tratadas como o novo petróleo do mundo, essas empresas. Então, daí, a importância dos dados foi crescendo nesses últimos 25 anos até hoje em dia. Vocês podem reparar que empresas e o mercado de dados foi só evoluindo. Hoje em dia, a gente vai em supermercado, a gente vai em farmácia, a gente pega a nossa fatura de cartão de crédito, os nossos dados estão sendo utilizados a todo o momento. Você faz uma compra numa farmácia, eles te pedem o seu CPF em troca de um desconto de R$15, de R$20. Você fornece a sua carteirinha do plano de saúde, eles também te dão um desconto. Hoje em dia, a gente tem o Google, que fato é que democratizou o acesso à informação. A gente tem o Waze e o Google Maps, que também facilitaram a mobilidade urbana. O Instagram e o Facebook também fizeram com que conectaram as pessoas. Tudo isso são aplicativos, são funcionalidades que são gratuitas.
Mas vocês acham que realmente são gratuitas? Vocês acham que realmente aquele desconto de R$ 15 que você dá na farmácia em troca do seu CPF é realmente gratuito? Claro que não, né, pessoal? O produto é a gente. Né? É isso que veio mudando ao longo do tempo. Essas empresas utilizam da base de dados, dos nossos dados, são compartilhados, os planos de saúde, as empresas de seguro, todas elas compartilham e utilizam esses dados nossos a todo momento, sem a nossa ciência. E a todo momento isso é feito. Antigamente, a pessoa ia pegar um empréstimo, ia fazer uma análise de um seguro, ia fazer a contratação de um emprego, ela fazia o quê? Ela fazia uma entrevista pessoal, ela fazia uma análise de crédito com o próprio gerente. Hoje em dia, não. Essa análise é toda feita pelo sistema. Ela é feita pelo banco de dados. A pessoa pode perder a chance de ter um emprego com base em dados que ela sequer teve acesso. Ela pode perder também, ou ficar com um seguro de um veículo, ou um seguro de vida mais caro, por causa de dados do plano de saúde, dados de medicamento que você compartilhou ao fazer a compra de remédios. Você compartilhou ao utilizar a sua carteirinha do seu plano de saúde dentro da própria farmácia. Esses dados são fornecidos pela gente a todo momento, ao conectar com o Uber, ao fazer um check-in num restaurante que você vai, em um hotel, você chegou aqui hoje, fez um check-in. Os nossos dados estão em jogo. Nós viramos, na verdade, corpos digitais. Nós somos dados. Tudo nosso são dados. A figura do gerente do banco sumiu. Tudo nosso é analisado com base em dados. E aí a gente chega à seguinte análise, né? Mais de 140 países ao longo do mundo, hoje em dia, pode passar por isso, possuem legislação de proteção de dados. Então, é uma legislação que vingou ao longo do mundo. E vocês acham que o Brasil entrou nessa a partir de 2018, com a Lei Geral de Proteção de Dados, por pressão de governo, por pressão externa? Não. Foi em decorrência de pressão do mercado. As próprias empresas externas pressionaram o governo brasileiro. Por quê? As empresas do mundo inteiro que têm sede no Brasil, que têm filiais no Brasil e possuem sedes em outros países, elas não podem compartilhar dados com as empresas no Brasil ou em outros países que não tenham legislações próprias de proteção de dados. Então, foi uma forma dessas empresas pressionarem o Brasil, uma pressão do próprio mercado de forçar o Brasil a adotar legislações. A regra é o seguinte: ou o Brasil faz uma legislação de proteção de dados, ou nós vamos ter que tirar essas empresas do Brasil e ir para países que tenham legislações nesse sentido. Dessa forma, mais de 140 países ao redor do mundo têm legislação nesse sentido. Outro dado que chama atenção também foi o seguinte: na Europa, tem a GDPR, no qual a LGPD brasileira é praticamente uma cópia, teve o caso lá do Brexit e depois também teve o caso das eleições americanas, e teve a Cambridge Analytica, que é uma empresa de marketing eleitoral, que se utilizou dos dados do Facebook para poder interferir, segundo investigações, no poder de decisão dos eleitores desses dois conjuntos, né? Tanto do bloco europeu quanto do bloco americano, tanto dos Estados Unidos. Então, principalmente na Europa, criou-se um grande medo, porque não era mais só a questão mercadológica que estava em jogo. A questão dos dados estava interferindo também na questão da democracia dos países, né? A coleta de dados aí, tinham pesquisas que eram feitas no Facebook, pequenos joguinhos, etc. Tal, que as pessoas, joguinho do índio, joguinho de não sei o quê, que as próprias pessoas iam fazendo essas pesquisas, esses jogos, e iam fomentando a base de dados. Para vocês terem uma ideia, o Spotify, que é um aplicativo que a gente utiliza para poder usar o celular, para ouvir música, se você imprimir a base de dados que ele coleta, dão 92 páginas de coleta de dados que ele tem do nosso celular. Ele sabe o modelo do celular, as músicas que você escutou nos últimos tempos, com quem você compartilhou, quais as faixas você passou para frente, quais as faixas você pulou. Dão 92 páginas no Spotify. E isso ninguém tem ciência, né? É uma coleta de dados absurda, sem qualquer ciência nossa. Existe algum problema na coleta de dados? Sem a ciência nossa e sem a transparência, existe o total. Agora, a coleta de dados bem feita, com transparência, de acordo com a nossa ciência, não, porque a partir do momento que você
está ciente, está de acordo com aquilo, com a transparência, você, a partir do momento que você tem essa ciência, você produz aplicativos, produtos mais personalizados e mais de acordo com a qualidade de cada um. Por exemplo, o próprio Netflix, você faz a simulação de qual filme que você gosta, qual perfil, se é policial, se é suspense, o que é, você consegue direcionar o seu gosto. Então, isso é útil, até para as próprias políticas públicas, que o governo é o grande coletor de dados. Se você parar, o governo faz o IBGE, faz vários censos aí, faz várias pesquisas, utiliza a nossa base de dados, tem o Conect SUS, que inclusive teve vazamento de dados recentemente aí, tem várias bases de dados. O governo é o maior captador, os governos, né, por parte de todo mundo, é o maior captador de dados. Quanto mais fidedignos os dados forem, melhor. Né? Então, a coleta de dados com a sua ciência e transparência não tem problema. O problema é da forma como está sendo feita. Então, as decisões são tomadas com base nos dados pessoais. Os seus dados são vocês. Passa para frente, por favor. Aí, de acordo com essa pressão internacional, com tudo isso, surge a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que, igual eu falei, é uma cópia da GDPR europeia. Vários dispositivos são praticamente iguais, não tem muita diferença, não. A grande diferença é que lá na Europa já tem vários julgados, várias decisões que aqui não tem. Como foi falado antes, é um desafio a gente falar sobre esse assunto. Nem decisões judiciais, não existem muitas ainda. Se vocês pararem para pesquisar, ver, não tem. A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Agência Nacional que foi criada agora, recentemente, que virou uma autarquia, tem poucos dias, né? Ela deixou de ser autoridade, tem uns 15 dias, ela está se reestruturando. Então, não tem nenhuma aplicação de sanção por parte dela, porque ela não ajustou ainda a dosimetria das penas. Ela tem um processo administrativo ainda, que já está estruturado, de como vão ser as sanções, mas ela não tem a dosimetria das sanções ainda. Então, não tem nenhuma sanção por parte dela. Mas na Europa já tem sanções e são utilizadas como base aqui. Tá? Então, é uma lei que regulamenta como os dados pessoais podem e devem ser tratados. Estabelece multas e penalidades às empresas que não cumprem suas normas, princípios e bases legais. A questão das multas e penalidades aqui, na Europa, as multas giram em torno de 4% do faturamento anual. No Brasil, 2% do faturamento. No caso das instituições que a gente está falando aqui, sindicatos, associações, eu acho que mais do que multas, o que mais agrava é o seguinte: o patrimônio maior de uma entidade dessa são os seus filiados. Então, mais do que pagar a multa, se vazar um dado é mais grave do que se pagar uma multa. Então, além da multa, tem a publicização. Você pode publicizar, você pode aplicar advertência e você pode, inclusive, proibir de fazer uma coleta de dados. Então, você pode proibir a entidade de sindicalizar novos filiados durante um período de até 6 meses. Então, são essas sanções aí que podem ser feitas pela Autoridade Nacional, que não foram feitas nenhuma delas ainda, mas em breve vão começar a ser feitas. Inclusive, já foi até divulgado recentemente. O objetivo, então, é cessar a comercialização e uso indevido dos dados pessoais pelas empresas. O fundamento: o cidadão é soberano sobre as informações. O tratamento não pode ser feito com o fim de prejudicá-lo. Passa para frente, por gentileza. Os dados pessoais são tratados, igual eu tinha falado ali, né? Ao contratar empréstimos, ao interagir em uma rede social, ao participar de um programa de fidelidade, entre outras várias situações aí que a gente vislumbra no dia a dia. Passa, por gentileza, também. Quais consistem quando há um tratamento? Monitoramento de seu comportamento, discriminação, prejuízo econômico, restrição de acesso a bens e serviços, violação de intimidade, fraude. Pessoal, os seus dados pertencem a você. Eles não podem voltar contra você. É o que está ocorrendo. Os dados estão sendo utilizados contra a gente. A gente não tem acesso à forma como eles estão sendo compartilhados, com quem estão sendo compartilhados, como estão sendo utilizados, aonde estão sendo utilizados, por quanto tempo estão sendo utilizados. Então, na verdade, hoje em dia, os dados estão voltando contra a gente, contra nós, as pessoas físicas que são os titulares dos dados. Passa, por gentileza. Vivemos uma sociedade movida a dados, né? A sociedade dos dados, hoje em dia, uso um termo até que chama o capitalismo de dados, né?
Foi crescendo isso aí, porque a nossa sociedade hoje em dia, tudo é dado, né? Todas as informações, tudo gira em torno do dado. Pode passar também. A LGPD mudou as regras do jogo. Agora, o tratamento dos dados tem que ser obrigatoriamente de acordo com as normas, princípios e bases legais. Fora disso, é considerado um tratamento ilegal, portanto, infração. Pode passar. Eu vou para a parte mais prática, eu gosto da adequação. Dado pessoal. Dado pessoal, hoje em dia, é qualquer informação que possa identificar ou levar à identificação de uma pessoa física. Nome, sobrenome, endereço de e-mail, telefone celular, data de nascimento, gênero, dado pessoal sensível. Toda informação que possa ser usada para fins discriminatórios e pessoais ao indivíduo. Nesse caso aí, filiação a sindicato é dado pessoal sensível, que pode gerar uma potencial discriminação, além de dados ligados à religião, filiação política, etc. e tal. Dados de saúde também são dados aí que podem gerar uma discriminação, dado pessoal sensível. Passa, por gentileza. O tratamento de dados tem que ser adequado e seguro, de acordo com as normas e bases legais. A lei é voltada para todos. Qualquer CNPJ, qualquer empresa tem que se adequar. Não só empresa, pessoa física também. Um nutricionista, um psicólogo, um médico que atenda com fins de lucro, fins comerciais, tem que se adequar. Não só empresas, tá? Qualquer associação, entidade, igreja tem que se adequar. Vale para todos. Importância. A proteção de dados ficou tão importante, vocês verem como é que a lei vem crescendo, a importância da lei nos últimos tempos aí, que recentemente virou direito fundamental na nossa Constituição. Isso foi nesse ano. Vocês verem como é que a lei, a importância da LGPD e do direito digital está vindo em larga escala, né? Recentemente aí nós já viramos a autoridade nacional, já tem a proteção de dados, já tem enunciados de direito civil. Essa semana saíram uns 10 enunciados de direito civil também sobre LGPD. Então, está só crescendo a importância e a aplicação prática da LGPD e do direito digital. Passa, por favor. E o que significa tratamento de dados? Qualquer coisa que você faça com dado é tratar. Então, coletar, armazenar, transferir. O pessoal brinca que até se você quiser ficar livre do dado, colocar fogo no seu arquivo, você está tratando o dado. Tá? Qualquer coisa que você faça com dado, você está tratando. E o dado, pessoal, ele tem vida útil, tá? Você coleta, armazena, transfere, compartilha e descarta. Para o descarte, você tem que olhar a temporização. Cada dado tem vida útil. Você tem que olhar o prazo legal, de acordo com a norma legal. Se é uma norma do INSS, por exemplo, 20 anos. Se é um dado de funcionário, de um colaborador que trabalha na entidade, você armazena por 5 anos aí, que é o prazo que ele pode requerer aquele direito na justiça. Se é um contrato, 3 anos. Então, cada dado tem um prazo legal. Com relação a isso, a LGPD ela não foi clara nesse sentido e a Autoridade Nacional de Dados também não foi clara com relação aos dados anteriores, aos arquivos anteriores à lei, o que tem que fazer com eles, se você vai descartar, se não vai descartar, se você tem que adequar ou não. Então, a adequação parte do princípio hoje em dia que a adequação é daqui para frente, da lei de 2018 para frente. Inclusive, nesse sentido, há uma entrevista do presidente da Autoridade Nacional de Dados, que o entendimento dele é que as multas serão retroativas, uma vez que a lei está em vigor desde 2018. Então, a obrigação legal de adequar surgiu desde 2018. Então, ele está com esse entendimento aí que as entidades todas deveriam estar, no mínimo, com indícios de adequação desde então. Então, quando começar com as sanções da autoridade, porque a gente já tem sanções do PROCON, já tem as sanções do Ministério do Trabalho, já tem ações judiciais nesse sentido, mas da autoridade não tem nenhuma. No entendimento deles, serão sanções retroativas a 2018, tá? Então, para você fazer o descarte aí, você tem que olhar a temporalidade de acordo com a legislação vigente para cada espécie de documento, tá? Então, o dado pessoal tem vida útil. Você coleta, usa e depois descarta. Principais hipóteses de tratamento. A legislação traz os princípios e as bases legais. Você só pode coletar, fazer tratamento de dados se você estiver de acordo com os princípios e com as bases legais. Então, se tiver uma obrigação legal, ou seja, uma legislação que te ampare, você pode fazer o tratamento de dados. Por exemplo, você vai coletar um dado de um funcionário, de um colaborador,
para você poder fazer o acesso ao e-social. Tem uma legislação que rege aquilo, você não precisa de autorização dele para poder fazer essa coleta do dado. Execução de contrato, da mesma forma, você vai fazer um contrato entre duas partes, você não precisa de autorização para poder coletar os dados. As partes vão trocar os dados dos contratos, já é uma autorização legal aí. Processo judicial, administrativo e arbitral também. Inclusive, o próprio Código de Processo Civil traz os requisitos que você tem que colocar, tanto na petição inicial quanto na procuração. Você pode seguir isso também junto com a LGPD. Tutela da saúde, da mesma forma. Com relação à tutela da saúde, o consentimento é utilizado tão somente para procedimentos simples, que seriam os meros exames, etc. e tal. Nos demais procedimentos cirúrgicos, procedimentos de urgência, é de acordo com o interesse médico. É uma autorização do médico, senão você não precisa de outra base legal para você poder autorizar. Passa para o próximo, por favor. E, por último, o consentimento. Quando surgiu a LGPD, muita gente achava que bastava o consentimento. Na verdade, pessoal, o consentimento deve ser ao máximo evitado. Por quê? O consentimento é o termo é a base legal mais frágil, porque ela pode ser revogada a qualquer momento. A pessoa te deu o consentimento para você fazer a base legal, fazer o tratamento, logo em seguida ela pode revogar o consentimento e você vai ter que incluir o dado, anonimizar o dado. Então, o consentimento deve ser evitado de qualquer forma, a toda forma. Deve ser a última base legal que você deve utilizar. Só quando não tiver opção que você deve utilizar o consentimento. Então, LGPD não é consentimento, é também consentimento. Mas não é igual o pessoal estava tratando, que LGPD era consentimento. Pode passar, por favor. É obrigatório informar de forma clara a finalidade do tratamento e o tempo de retenção dos dados. Não pode, de acordo com o princípio da transparência e o princípio da finalidade, você fazer uma coleta de dados, informar que é para tal finalidade, de forma clara, e depois você mudar aquela finalidade. Tem uma empresa que eu faço consultoria para eles, e eles me perguntaram recentemente: ô Guilherme, eu coletei o dado do funcionário para tal finalidade e agora chegou uma empresa aqui que quer fazer um plano de benefícios para eles. Eu posso passar esses dados para eles? Eu falei, claro que não. Mas aí eles temaram, falaram, não, mas é benefício, é ótimo para eles, eles não vão pagar nada, eles não têm que arcar nada. Eu falei assim, você informou para eles? Eles querem fazer isso? Não. Se você informar e todo mundo consentir, pode. Mas quando você coletou o dado deles, não foi para aquela finalidade. Não foi? Então, se você informar e fizer com base na transparência, sim, você pode fazer. Tá? Mas toda forma de coleta de dados, toda transferência de dados, compartilhamento de dados, você tem que dar ciência para a parte e você tem que fazer uma nova base legal. Tá? Então, é obrigatório informar de forma clara a finalidade do tratamento e o tempo de retenção dos dados. A transparência e a boa-fé sempre regem aí a LGPD. Pode passar, por gentileza. A dica, pessoal, é tratar o dado pessoal como se fosse um objeto, né? Quando você pega um celular, por exemplo, a pessoa te pede um celular emprestado, ela te pede para um fim específico. Você vai emprestar o seu celular, me empresta o celular para fazer uma chamada? É para fazer uma chamada. Você não vai emprestar o celular para emprestar para outra pessoa. Você não vai emprestar o celular dela para ela levar para casa. Você não vai emprestar o celular para ela fazer uma chamada internacional. Você vai emprestar o celular contando que ela vai cuidar do seu celular, que ela vai fazer uma ligação rápida e vai te devolver o celular. É a mesma coisa com o dado. Você quer que a pessoa pegue o seu dado para aquela finalidade que ela te informou, para o tempo que ela te informou, que ela te devolva o dado quando ela não precisar mais, que ela te dê acesso ao dado quando você pedir. Então, é a mesma coisa. É como se fosse tratar com um objeto. Aí fica fácil da gente poder assimilar aí. Pode passar, por gentileza. Aí são princípios da LGPD, que são os princípios que eu julgo ser mais importantes. A transparência, né, que é um princípio máximo aí, que determina que o titular tem direito de saber a todo momento o que as empresas estão fazendo com seus dados, e esse princípio rege até o fim, porque as empresas, os sindicatos, associações têm que se organizarem de forma que ela tem que fornecer informações para o titular dos dados a todo momento,
se ele tem direito de mandar um e-mail ou entrar em contato para saber quais os dados que a empresa tem, quais os dados que o sindicato tem dele, pedir para compartilhar o dado, pedir para excluir a base de dados. Isso tudo está com base na transparência, é um direito do titular dos dados. Segurança é um princípio que impõe às empresas, sindicatos, associações a obrigação de proteger os dados dos titulares. E aí tem uma informação interessante, que a ANPD dispõe de uma cartilha, que ela traz requisitos mínimos acerca de segurança. É claro que de acordo com o grau da própria instituição, né? Não tem como você pegar uma instituição pequena e você fazer esse requisito. Mas, por exemplo, se uma instituição pequena, você vai ter um arquivo, tem que ter um arquivo com chave, com cadeado. Mas na exigência da ANPD, os requisitos mínimos que ela tem de segurança, ela exige, no mínimo, criptografia de dados, segurança de senhas, arquivo em nuvem, tudo isso é exigência mínima de segurança que as entidades têm que ter, para poder ter acesso e saber se vazar um dado, que vai vazar, pessoal. Vazar dado é fato, hoje em dia vai vazar. Se na NASA vazou, no FBI vazou, no CNJ vazou, no TRF vazou, vai vazar. Isso não tem problema vazar dado, desde que você se cerque da segurança e da boa-fé. Você demonstrar que você tomou todas as medidas que eram cabíveis e competentes e que estavam ao seu alcance naquele momento. E, à medida do momento que você apurou que houve o vazamento de dados, você fazer o comunicado do incidente de segurança para a ANPD, que é um prazo de 2 dias após você ter ciência do incidente de segurança, você saber como vazou. Então, esses requisitos mínimos de segurança aí são interessantes para você se cercar de proteção, porque na hora que a autoridade for aplicar sanções, em caso de vazamento de dados ou outros incidentes de segurança, inclusive ela vai pesar isso. Se a entidade se cercou, se ela estava adaptada, adequada, se ela se cercou dos requisitos mínimos de segurança ou não. E, por último, aí dos princípios, é a boa-fé, que é o princípio supremo da LGPD. As instituições que vêm lá do Código Civil, né? As instituições têm que fazer tudo que estiver a seu alcance para proteger os dados pessoais, que está junto com isso que eu falei aí, né? Se tratando com boa-fé, com transparência, com segurança, em caso de eventual incidente de segurança, aí você consegue minimizar os danos, né? Passa, por gentileza. E aí, pessoal, vamos para uma parte prática aqui. Tem muita gente achando que LGPD é também. Tem muita gente achando que LGPD é política de privacidade no site e só. É também, mas não é só isso. Tem muita gente achando que LGPD é problema só do pessoal da TI. Não é. LGPD envolve um conjunto de medidas. Tem muita gente achando que LGPD é simplesmente vender um pacote de modelo de documentos aí, de contratos, de termos aditivos. Não é isso. LGPD, na verdade, envolve um conjunto de medidas técnicas, medidas administrativas e conhecimento jurídico, né? Envolve a segurança dos sistemas de proteção de dados, segurança de informação, criptografia, senhas com níveis de segurança, medidas administrativas, que envolvem governança de processos e contratos, inventário de dados, política de segurança da informação, adequação de documentos e contratos. Passa, por gentileza. Conhecimento jurídico. São a intenção da norma. Todos os processos têm que obedecer aos princípios da lei, as bases legais, identificar as inconformidades em processos e documentos de acordo com a lei. Como é que a gente faz e atua com relação à aplicação na prática da LGPD em instituições, principalmente em instituições maiores? O primeiro passo é criar uma comissão de dados, que seria uma interação entre a consultoria ou o corpo jurídico, que vai adequar aquela instituição, com a entidade. De nada adianta você fazer uma adequação se a alta direção não estiver engajada naquele projeto. Então, você cria uma comissão que vai ser uma interação entre a consultoria e a alta direção da entidade. Além disso, a entidade ela foi criada em outra época, com outros processos e outros procedimentos. Então, de certo, com outra legislação vigente. De certo que, se você entrar lá para fazer uma consultoria, você vai achar no mínimo 10, 15 incidentes. Fato, porque a legislação era outra.
né? Então, não adianta você entrar como um furacão mudando os processos e procedimentos todos, que não vai dar certo. Né? Então, você tem que engajar a alta direção para você ver o que é viável, o que não é viável, de você ir mudando os processos. Então, o primeiro processo, procedimento que eu acho interessante criar é uma comissão de dados aí. Depois dessa comissão de dados, você tem que fazer um diagnóstico inicial. O que seria essa etapa? Você faz como se fosse um raio-x. Como está aquela entidade hoje? Qual que é o grau daquela entidade de acordo com a lei? É um raio-x mesmo. E você vai identificar as inconformidades da entidade de acordo com a lei. Tá? E você vai mostrar para a direção e para todo mundo que estiver lá, né, que for a interlocução, quais são os principais pontos frágeis. E, às vezes, você vai até mudar a rotina de trabalho. Se você encontrar uma fragilidade muito grande, você pode até começar adequando ela primeiro, que você pode achar que aquilo ali é uma fragilidade que tem que ser imediatamente corrigida. Depois disso, é fazer um treinamento com os colaboradores. Porque de nada adianta você entrar lá, implantar LGPD se não tiver engajamento de quem está no dia a dia ali mexendo com os dados. Mas aí, pessoal, não é treinamento explicar para o colaborador o que é LGPD, o que é dado sensível, o que é com termo técnico, etc. e tal. Eu acho mais prático você primeiro sensibilizar ele, explicar para ele como é que é o dado no dia a dia dele, explicar para ele que o dado dele está sendo tratado na farmácia, que o dado dele está sendo tratado no dia a dia, para ele ver a importância do dado. A partir do momento que ele sensibilizar da coleta dos dados dele, ele vai tratar o dado dentro da entidade com muito mais carinho. Depois, você evolui, depois você traz o dado, os conceitos mais amplos, né? Vocês viram um caso interessante? Minha filha me ligou na escola esses dias, ligaram da escola da minha filha esses dias, que ela tomou uma queda lá, machucou e tal, e tinha que ir lá buscar ela. Aí eu fui buscar ela e tal, cheguei lá, ela entrou no carro e falou assim: ô pai, para que é tal remédio? Eu falei assim: ué, sei. E para que tem que tomar de 3 em 3 horas? Eu falei: filha, onde você viu isso? Enfermaria. Ah, ué, pô, mas não, porque ela, resumindo, ela foi para a enfermaria da escola, que ela caiu, a enfermeira da escola deixou a ficha dos alunos toda lá, tinha um coleguinha na frente, um dado sensível, olha só. Criança que não tem maldade, mas olha só o cuidado. O colaborador não estava atento. O coleguinha da sala dela, por coincidência, tem que tomar um remédio de 3 em 3 horas. Ela estava sabendo o nome do colega, o remédio que tomava, e queria saber para que era. Um dado super sensível de criança. O colaborador não estava ciente. Isso aí, gente, está no nosso dia a dia. Recentemente, um caso judicial, aí, um grande hospital, salvo engano, se foi aqui de São Paulo, estavam utilizando o golpe do cheque calção, ligaram para a família, falando que precisava do cheque calção, etc. e tal, para poder cobrir as despesas da pessoa. E a família brigando, negócio de cheque calção, não sei o que, tal. O problema em si não era o cheque calção. O problema em si é o seguinte: como que descobriram que realmente o fulano estava internado? Aonde que vazou o dado? Né? Vazou o dado, que realmente a pessoa estava internada e estava internada naquele hospital, naquele dia, e precisava realmente de um procedimento cirúrgico, que era o procedimento em si. A única questão aí era o golpe, que era o cheque calção. Então, um dado pessoal sensível vazou dentro do hospital também. Então, são 2 exemplos aí práticos do nosso dia a dia, do meu lado, aí na escola da minha filha, e outro um caso que virou uma ação, a pessoa até ganhou uma indenização, que estão. Outro dia, uma pessoa me procurou, uma instituição, porque não estavam estudando tirar o nome dos pacientes da porta dos quartos. Eu falei: tem razão, porque às vezes a pessoa está internada, no quarto eles colocavam e não quer saber que está internado. Né? Às vezes é uma pessoa pública, não quer que tenha o nome lá discriminado, a pessoa passando dentro do hospital não quer ter o nome dela associado. Então, esse treinamento dos colaboradores é muito importante para eles sensibilizarem da importância do dado pessoal na vida deles. A partir do momento que eles tiverem essa sensibilização, eles vão tratar o dado, as fichas de cadastro, as fichas de filiação, os boletos de cobrança, com muito mais cuidado e carinho, para poder evitar o vazamento de dados, que, na verdade, no final das contas, são eles que tratam os dados. Né? Depois dessa parte
do treinamento, que a gente faz normalmente até fase 2, tem a parte que eu acho interessante, você faz a parte da política de privacidade no site, que é interessante fazer também, mas não é só isso. E aí chega a fase que eu falo que no meu começo, não sei se vocês já tentaram fazer uma adequação, é o terror dos advogados, que é a parte dos dados. Porque realmente a gente não é no nosso hábito mexer com isso, que é a parte do data map e do inventário de dados. E aí você tem que entrar na instituição, e aí fica uma dica, de modo não invasivo, para você se resguardar e resguardar a instituição. Você não quer saber de quem que é o dado, você não quer saber se o dado é do Paulo, é da Joana, da Andréia, você quer saber só qual o tipo de dado que aquela instituição tem. Se é RG, se é CPF, lá em Minas usa MASP, qual o dado que aquela instituição tem para você identificar os dados, até para ver se está coletando dado a mais ou dado a menos, para você simplificar o processo. Você tem que, setor por setor, categorizar, identificar os dados, e depois você tem que fazer um fluxo do dado. Como que o dado entra na instituição, por quem ele passa, com quem compartilha, por quanto tempo ele fica e como que é feito o descarte desse dado. Para a instituição ter esse controle aí, em caso de eventual vazamento de dados, e para poder também minimizar o número de dados, porque muitas vezes a coleta de dados é excessiva. Isso é um hábito que a gente fez, principalmente quando tem recursos humanos envolvidos. E outra questão também, dentro dos sindicatos, e na nossa vida também, tem o departamento jurídico, né? Que é uma bomba também, né? Porque o departamento jurídico e os escritórios de advocacia têm dados, milhares de dados dos nossos clientes, dos filiados das associações, tem dados financeiros, dados bancários. Quem mexe com direito de família aí, no seu escritório, tem dados até amorosos, filiação, tem segredos aí. Vocês imaginam se isso vaza, né? Então, tem que ter esse tratamento também desses dados, né, para não estar vazando e você ter essa gerência dessa questão dos dados, não só dentro da instituição, das sindicatos, associações, mas dentro do próprio departamento jurídico também, para evitar. Porque o advogado, antes, era boa prática o advogado ter essa questão do controle dos dados. Agora é obrigação legal. E, além disso, o advogado tem um sigilo profissional, né? Além da LGPD, o advogado tem a questão do sigilo, né? Então, se vaza um dado aí, pega muito mal para a gente, né? Essa questão dos dados. Passou a questão dos dados, a gente tem que fazer a adequação da parte dos documentos. Tá? É uma adequação dos contratos, é a adequação das fichas de cadastro, vocês têm que passar um pente fino, ver como é que estão as fichas, se estão coletando dados a mais, dados a menos, adequar os contratos, mas aí é adequação. Nós não somos especialistas, pelo menos eu não sou. Aí vai de acordo com a especialidade de cada um. Eu não sou especialista em direito tributário, em direito financeiro. Você vai fazer um termo aditivo. Você não vai mexer nos contratos todos da instituição, senão vira uma loucura. Você vai fazer um termo aditivo àquele contrato. E a empresa ou instituição que se negar a fazer o termo aditivo, você vai cientificar ela que o sindicato, a associação está adequada e que você está adequando os documentos. Por quê? Existe uma responsabilização solidária das instituições todas. A lei foi muito sagaz nesse sentido. Ela obriga todos com quem você se relaciona a se adequar. Então, a partir do momento que você adequa o sindicato, a contabilidade vai junto, o RH vai junto, se tem a empresa de turismo que presta serviço, vai junto, todo mundo tem que se adequar. Então, se a empresa não quer adequar, tem muita gente, não vou adequar. Você pelo menos notifica ele para poder se resguardar que o sindicato está adequado e que você tomou aquelas devidas providências, caso haja um vazamento de dados. Então, tem que fazer esse gerenciamento documental todinho da instituição para poder se resguardar e resguardar a instituição. Passou essa etapa toda, a gente chega para a parte do DPO, né? Que tem muita gente nomeia desde o início um DPO, muita gente chega no final e nomeia o DPO, que é o encarregado de dados, né? DPO, termo da Europa, que veio para cá também, que é a pessoa que é o responsável por interagir com a agência Autoridade Nacional de Dados. Interagir com o titular do dados é o que vai responder. Em caso de um incidente de vazamento de dados, é ele que vai responder. Em caso de um processo administrativo, é ele que vai responder. Em caso de reclamações, é ele que vai. No site,
na política de privacidade, vai ser ele que vai ser o contato, então vai ser ele que vai ser o relacionamento. Tá? Hoje em dia, para pequenas entidades, a autoridade tirou esse requisito do DPO. Mas quem trata dado sensível precisa. Sindicato trata dado sensível, de uma vez que filiação sindical é dado sensível, logo sindicato e associação precisa de ter DPO. Pode ser um DPO interno ou pode ser um DPO externo. Aí tem uma discussão qual que é mais vantajoso, aí depende de cada entidade. Pode passar, por gentileza. Tá, isso aí é um resumo do que eu falei agora, os processos, tecnologias, tudo vai para vocês. Aí passa de novo, fazendo favor. Os princípios também, né, que eu já falei. E aí, pessoal, a gente chega, passa para a conclusão, fazendo favor. Quando eu comecei a mexer com a LGPD, eu achava o seguinte, que era uma legislação que veio para impor regras e travar essa confusão, na verdade, que virou a questão dos dados, né? Porque começou a ter, com essa pandemia, então, igual o pessoal estava falando antes aí, a questão do acesso à internet, a questão dos vazamentos de dados, foi uma coisa que acelerou muito, né? Ficou muito rápido aí, o direito digital cresceu demais em um ano e meio, foi uma coisa que assusta a gente. Então, eu achava, quando eu comecei a trabalhar nessa área, que a lei veio pôr o freio nisso. Na verdade, né? Vamos pôr regra aí, porque nesse terreno aqui não tem regra nenhuma. Na verdade, hoje, depois de muito estudar, adequar várias instituições aí, eu já penso e vendo o entendimento da Europa, que é bem mais evoluída do que a gente, né? A legislação lá já tem mais tempo, já tem mais caso. Eles, querendo ou não, eles são culturalmente estão mais à frente do que a gente. Eu vejo que não. Eu vejo assim que essa sociedade, a sociedade de hoje, é a sociedade dos dados, né? Se não tivesse uma legislação nesse sentido, todos nós teríamos medo de fornecer nossos dados e acabar travando o mercado, né? Então, a LGPD, na verdade, e essas legislações todas, vieram, na verdade, para fomentar, para manter o comércio, manter o relacionamento. Eu acho que não foi a minha visão inicial, que era para, sim, é para impor regras, é para impor limites, também, mas é para manter, porque se não tiver essas regras, não tiver os limites, ninguém ia ter mais coragem de compartilhar dados, principalmente nesses lugares que tem mais decisões, mais informações, que estão com essa questão mais grave de democracia em jogo, as pessoas iam ter medo de compartilhar os dados dela e iam acabar travando as grandes empresas, travando comércio, travando tudo. Vocês veem, o Amazon utiliza 1/3 das vendas dele são feitas com base nos dados. Na inteligência artificial, 1/3 das vendas é automático. Você vê, se você para de compartilhar dados, 1/3 é muito alto. Então, essa legislação, hoje em dia, eu penso que ela veio para fomentar a sociedade e manter as relações por um longo tempo. Até por isso, se vocês pararem e lerem a lei, não sei se alguém já teve tempo de ler a lei toda, é uma lei mais principiológica. Ela não é uma lei, digamos assim, certa e definitiva. Até porque, se fosse, ela já estaria ultrapassada. Porque o direito digital está em constante evolução. Os princípios de 2 anos atrás já não estariam valendo nada. Não tem como fazer uma lei certa e determinada para uma coisa que está em constante evolução. Então, a gente tem que ser base em princípio mesmo, uma coisa que está em constante evolução para a gente ir evoluindo. Você vê, a autoridade nacional está em constante evolução, está soltando cada dia novas regulamentações. Então, é um direito novo que está aí para todo mundo conhecer, todo mundo interagir. Essa cartilha eu estou compartilhando, né, igual eu falei com todos vocês aí. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, estão meus contatos lá embaixo para a gente trocar ideia, alguma coisa, informação. Está aí. Dado pessoal, se não pode proteger, não colete. Se precisar coletar, adeque-se à LGPD. Obrigado, pessoal. Boa tarde.